Seja bem-vindo ao Devocional com Rema, onde a palavra é viva e o legado dos homens de Deus ecoa para inspirar novas gerações. Hoje iniciamos uma jornada pela vida e fé de Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o Príncipe dos Pregadores. Esta é sua autobiografia, narrada com emoção e reverência, onde você conhecerá não apenas os feitos, mas o coração e as experiências espirituais que moldaram um dos maiores pregadores da história da Igreja. Capítulo 1. Minhas origens e primeiras impressões de Deus. Eu nasci em Kelvedon, uma vila tranquila do condado de Essex, Inglaterra, no dia 19 de junho de 1834. Meu pai, John Spurgeon, e minha mãe, Eliza Spurgeon, eram crentes sinceros, tementes a Deus e fizeram de nossa casa um verdadeiro santuário, onde a Bíblia era respeitada e a oração praticada. Quando eu ainda era pequeno, meus pais enfrentaram dificuldades econômicas e, buscando o melhor para minha criação, decidiram me enviar para a casa dos meus avós em Stambourne, um vilarejo ainda mais pacato, mas cheio de história e devoção. Meu avô, James Spurgeon, era pastor congregacional. Foi ali, naquela casa simples e devota, que minhas primeiras impressões de Deus começaram a se formar. Eu me lembro de ouvir meu avô pregar, ver as pessoas orando com fervor e sentar ao pé de sua poltrona, onde ele lia em voz alta as escrituras e os sermões dos puritanos. Ainda não compreendia plenamente, mas algo queimava dentro de mim. Naquela época, eu ainda era apenas um menino, mas já sentia um peso em meu coração, uma convicção, uma sede por Deus. Minha avó também foi essencial. Ela me ensinava hinos, lia histórias bíblicas comigo e muitas vezes me dizia: "Charles, um dia Deus vai te usar." Aos 6 anos de idade, eu já lia livros que muitos adultos consideravam difíceis. Lembro-me particularmente de uma obra que marcou minha alma, O Peregrino, de John Bunyan. Eu lia, relia e me via como aquele peregrino, ansiando pela cidade celestial, mas carregando um fardo que ainda não sabia nomear. Eu cresci num ambiente saturado da presença de Deus. As paredes daquela casa testemunharam orações fervorosas, lágrimas derramadas e o nome de Jesus exaltado dia após dia. E eu, ainda criança, comecei a sentir temor, admiração e amor por Deus. Ainda que eu não conhecesse plenamente a salvação, eu sentia que Deus era real e desejava, acima de tudo, conhecê-lo. Capítulo 2. Origem e nascimento. Venho de uma longa linhagem de pastores. Meu avô, James Spurgeon, foi ministro da igreja congregacional em Stambourne, Essex, por mais de 60 anos. Ele era um homem firme, de princípios fortes, daqueles que não abrem mão da verdade. Um verdadeiro servo de Deus, conhecido e respeitado. Nasci no dia 19 de junho de 1834 em Kelvedon, também em Essex. Meu pai, John Spurgeon, era comerciante de livros e, ao mesmo tempo, também se dedicava ao ministério. Mesmo com tantos compromissos, ele nunca deixou de instruir-me a mim e aos meus irmãos no caminho do Senhor. Minha mãe foi uma verdadeira intercessora em nossas vidas. Ela orava com fervor, às vezes com lágrimas, para que seus filhos crescessem nos caminhos de Deus. Essas orações deixaram marcas profundas em mim. Ainda me lembro de ouvir sua voz em súplica, pedindo que, se fosse para algum de seus filhos se desviar, que o Senhor o levasse antes que isso acontecesse. Isso me marcou mais do que muitos sermões. Nasci num ambiente saturado da presença de Deus. As paredes daquela casa testemunharam orações fervorosas, lágrimas derramadas e o nome de Jesus exaltado dia após dia. E eu, ainda criança, comecei a sentir temor, admiração e amor por Deus. Ainda que eu não conhecesse plenamente a salvação, eu sentia que Deus era real e desejava, acima de tudo, conhecê-lo. Capítulo 3. Primeiros anos da infância. Desde muito novo, fui exposto à palavra de Deus.
Lembro de passar longas horas na biblioteca do meu avô, folheando livros antigos, ouvindo histórias dos puritanos e me impressionando com o poder da fé dos homens de Deus que vieram antes de mim. Meus primeiros anos em Stambourne, onde fui morar com meus avós por um tempo, foram marcados por uma disciplina amorosa e pela influência espiritual constante. Havia algo de solene naquele lugar. Parecia que cada canto da casa respirava reverência. Minha avó era uma mulher piedosa e paciente. Muitas vezes ela me ensinava doutrinas enquanto preparava o chá. E meu avô, ainda que fosse sério, também tinha o seu jeito carinhoso de ensinar e corrigir. Uma vez, me vi dizendo que um hino era longo demais, e ele, com toda a gentileza, respondeu: "Talvez seja longo para o corpo, mas não para a alma." Foi nessa fase que desenvolvi um profundo respeito pela oração. Mesmo sem entender tudo, eu sabia que havia algo sagrado naquelas conversas silenciosas com Deus. Capítulo 11. As lutas da minha alma. O ministério traz consigo não apenas glórias, mas também profundas lutas da alma. Desde que começaram minhas pregações em Londres, enfrentei constantes opressões espirituais. Meu espírito, por vezes, era abatido, mesmo diante dos frutos que o Senhor generosamente concedia. Passei a ser alvo de críticas ferozes. Homens mundanos e religiosos zombavam de minha juventude e ousadia ao anunciar a cruz de Cristo com tanta veemência. Jornais me atacavam e em meu coração eu clamava: "Senhor, se sou teu servo, sustenta-me nesta fornalha." Houve dias em que o desânimo me cercava como nuvem espessa. Muitas vezes chorei em secreto, não por mim, mas pelo povo. Clamava para que Deus não permitisse que minha fraqueza impedisse a obra. Contudo, em meio à dor, o Espírito Santo me consolava com promessas eternas. "Basta-te a minha graça", ressoava em minha alma. E assim prossegui, com temor e tremor, confiando que aquele que me chamou era fiel para cumprir. Capítulo 12. A fundação do Tabernáculo Metropolitano. O crescimento da congregação foi tão rápido que logo os espaços de culto tornaram-se insuficientes. O Senhor nos deu visão para construir um templo maior, onde pudessem se reunir milhares. Assim nasceu o Tabernáculo Metropolitano, erguido com a ajuda do povo e a providência de Deus. No dia de sua inauguração, em 1861, meu coração transbordava de gratidão. Ali preguei com ainda mais zelo, sentindo a responsabilidade de cada alma presente. O tabernáculo tornou-se um farol de luz em Londres, onde a palavra era pregada com clareza e unção, e muitos vinham de longe para ouvir. Minha vida estava entregue ao serviço neste lugar. Orava por aqueles bancos, intercedia por cada visitante e buscava, a cada sermão, exaltar o nome de Cristo acima de tudo. O tabernáculo não era apenas um edifício, era um altar onde o fogo de Deus descia, salvando, curando e libertando. Capítulo 13. O pastor e o povo. A relação entre um pastor e sua congregação é sagrada. Desde que fui chamado para liderar o tabernáculo metropolitano, percebi a necessidade de conhecer o rebanho que o Senhor me confiou. Não apenas pregava para eles, mas andava entre eles, visitava os enfermos, intercedia pelos aflitos e aconselhava os que buscavam direção. O ministério pastoral vai além do púlpito. O amor às almas me impulsionava. O sorriso de um convertido, o alívio de um doente, a reconciliação de uma família, tudo isso me dava forças para continuar. Eu via Cristo em cada rosto e desejava que todos experimentassem a plenitude de sua graça. Frequentemente, recebia cartas de irmãos e irmãs que ouviam nossos sermões publicados e eram tocados por Deus. Entendia então que minha voz alcançava muito além das paredes do tabernáculo. Havia uma responsabilidade que pesava sobre meus ombros, mas também havia uma alegria indizível. O povo de Deus era precioso para mim. Eu os amava como ovelhas de Cristo e sabia que um dia prestaria contas de cada uma delas diante do Supremo Pastor. Capítulo 14. O ministério da palavra escrita. Ainda que pregasse constantemente, senti que a palavra poderia ir mais longe através da escrita. Assim, comecei a publicar meus sermões, primeiro em pequenos panfletos, depois em volumes. A resposta foi surpreendente. Pessoas ao redor do mundo liam e eram transformadas pela mensagem do Evangelho.
Escrevi também livros devocionais, comentários e obras voltadas ao pastoreio de almas. Almanaque do Pastor e Manhã e Noite tornaram-se companheiros espirituais de muitos crentes. Meu desejo era que a palavra de Deus fosse honrada e acessível. Cada livro, cada linha escrita era fruto de oração e de temor diante do Senhor. Não buscava glória pessoal, mas que Cristo fosse conhecido. Hoje, ao ver como esses escritos continuam a frutificar, glorifico a Deus que, em sua misericórdia, usou minha fraca pena para edificar seu povo. Capítulo 15. A Escola de Pastores e a Obra Social. O ministério não podia parar em mim. O Senhor me moveu a preparar outros homens para pregar o Evangelho. Assim nasceu o Colégio de Pastores, onde jovens eram ensinados na palavra, na oração e na humildade. Muitos desses alunos se tornaram obreiros fiéis, espalhando a semente do reino por toda parte. Era um gozo vê-los florescer, pregando com poder e amor ao Senhor. Também fundamos orfanatos, casas de acolhimento e serviços para os necessitados. O amor prático fazia parte do evangelho que eu pregava. Cristo cuidava dos pobres, e assim devíamos fazer. Vi meninos sem lar encontrarem abrigo. Vi enfermos serem cuidados com dignidade, e entendi que em cada gesto de amor, Cristo era glorificado. Tudo era por Ele e para Ele. Capítulo 16. Vida doméstica. Embora meu ministério fosse intenso, minha casa sempre foi um refúgio. Deus me presenteou com uma esposa extraordinária, Susana. Ela não era apenas uma mulher piedosa, mas minha companheira de alma, uma verdadeira ajudadora. Nosso casamento foi baseado em oração, respeito e fé. Tínhamos momentos de estudo bíblico juntos, trocávamos cartas mesmo quando estávamos na mesma casa, pois a escrita era uma forma de nos comunicarmos espiritualmente. Tivemos 2 filhos, Charles e Thomas. Criá-los no temor do Senhor foi uma das maiores alegrias de minha vida. Ambos cresceram para servir ao Evangelho. Ver meus filhos no ministério me dava uma paz indescritível. A vida doméstica era, para mim, uma bênção. Um pastor precisa de um lar estável, e Deus me deu isso em Susana. Mesmo em momentos de enfermidade, ela sempre foi forte. Seu amor e orações foram uma âncora em meus dias mais difíceis. Capítulo 17. A doença. Com o passar dos anos, comecei a enfrentar sérios problemas de saúde. Gota, reumatismo, problemas nos rins. Havia dias em que levantar da cama parecia uma batalha. Muitas vezes preguei sentindo dores intensas. Ainda assim, a palavra fluía. Deus me sustentava de forma sobrenatural. Aprendi que mesmo no sofrimento podemos frutificar. A dor nunca foi bem-vinda, mas foi usada para me aproximar ainda mais de Cristo. Também enfrentei episódios de profunda depressão. Às vezes, sem motivo aparente, sentia-me mergulhado numa tristeza imensa. Mas ali, no vale, o Senhor me ensinou sobre consolo. E esse consolo passei a pregar com mais compaixão e realismo. Foi no sofrimento que entendi melhor o sofrimento do Salvador, e foi na dor que mais percebi o quanto dependia dele. Capítulo 18. A controvérsia do declínio da fé. Com o tempo, vi a fé reformada sendo diluída em muitas igrejas. O liberalismo teológico crescia, negando verdades centrais da Bíblia, como a divindade de Cristo, a inspiração das Escrituras, o juízo eterno. Levantei minha voz contra isso, preguei, escrevi e chamei o erro pelo nome. Essa postura me custou caro. Sofri críticas, isolamento e por fim tive que me desligar da União Batista. Foi um tempo de grande dor, pois amava meus irmãos, mas não podia me calar. Preferia ficar só, com a verdade, do que cercado de aplausos em meio ao erro. Esta luta ficou conhecida como a Downgrade Controversy, e até hoje vejo como um alerta profético. Não lutei por tradição, lutei pela verdade do Evangelho.
Capítulo 19. Reconhecimento internacional. Apesar das lutas, Deus abriu portas em muitos lugares. Recebi convites para pregar em outros países, nos Estados Unidos, em países da Europa, mas recusei a maioria. Sentia que meu chamado era em Londres, com meu povo. Ainda assim, meus sermões viajaram por mim. Foram traduzidos, distribuídos e usados por missionários. Recebi cartas de conversão da Índia, da África, da América. Muitos me chamavam de o príncipe dos pregadores, mas eu sabia que era apenas um servo, sustentado pela graça. Não busquei fama, mas Deus decidiu que minha voz ecoaria além do púlpito, e eu lhe dou toda a glória por isso. Capítulo 20. A morte se aproxima. Na velhice, meu corpo estava mais fraco, mas meu espírito continuava firme. Sentia que o tempo estava chegando. Preparava-me diariamente para o céu. Continuei escrevendo, orando, aconselhando e pregando, mesmo com limitações. Cada sermão, cada página, era como uma despedida carregada de esperança. Fui para Menton, na França, para cuidar da saúde. Lá, em meio à natureza e ao silêncio, entreguei minha alma ao Senhor. Minha última oração foi de gratidão, pela salvação, pela minha família, pela igreja e por cada alma alcançada pela palavra. Não morri em tristeza, morri com paz, a mesma paz que preguei durante toda a vida. Capítulo 21. Memórias e humildade. Mesmo com tantas bênçãos e frutos no ministério, nunca me considerei alguém grande. Pelo contrário, quanto mais o tempo passava, mais percebia o quanto era dependente da graça de Deus. Lembrava com frequência das minhas origens simples, da capela pequena onde fui salvo, das primeiras pregações em vilarejos. E me espantava em ver onde o Senhor me havia colocado. A fama nunca me seduziu. Se alguma glória veio, ela pertencia a Cristo. Eu era apenas um servo, e quanto mais alto me colocavam, mais me ajoelhava em secreto, consciente de que tudo vinha do alto. Houve momentos em que senti vontade de fugir de tudo, mas Deus sempre renovava minhas forças. O ministério me custou lágrimas, noites mal dormidas e muitas dores, mas eu não trocaria isso por nada. Capítulo 22. A alegria do serviço. Apesar dos desafios, o ministério nunca deixou de me trazer alegria. Havia prazer genuíno em ensinar, pregar, aconselhar e até sofrer por causa da verdade. Alegrava-me ao ver novos convertidos. Sorria ao ver crianças aprendendo a palavra. Me emocionava ao ver viúvas sustentadas, órfãos acolhidos, jovens despertando para a missão. O riso também fazia parte da minha vida. Tinha bom humor e sempre gostei de contar histórias com graça, não por irreverência, mas porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alguns criticavam meu estilo mais leve em certos momentos, mas prefiro 1000 vezes um pregador alegre e sincero do que um rosto carrancudo que não exala o amor de Cristo. Capítulo 23. A família espiritual. Ao longo dos anos, percebi que Deus não me deu apenas uma família biológica, mas também uma família espiritual imensa. Milhares me consideravam como pai espiritual, e isso era uma honra, mas também uma grande responsabilidade. Aconselhei muitos em momentos de dor, consolei viúvas, encorajei pastores jovens, visitei enfermos. Chorei com os que choravam e celebrei com os que sorriam. Meus filhos espirituais estavam por toda parte, nas ruas de Londres, nos campos missionários, nos púlpitos espalhados pelo mundo, e saber que a palavra que preguei ainda ecoava nos lábios de outros era a mais doce recompensa. Capítulo 24. O legado da fé. Não quis deixar riquezas, mas sim uma herança espiritual duradoura. Quis que minhas palavras sobrevivessem a mim, que os sermões publicados ainda iluminassem corações muito depois que a minha voz se calasse. A construção do tabernáculo, o colégio pastoral, os orfanatos, tudo foi feito para permanecer, não por vaidade,
mas por convicção de que a fé verdadeira precisa de estruturas sólidas para florescer. Não busquei inovar, busquei ser fiel, e a fidelidade é o maior legado que um pregador pode deixar. Capítulo 25. Até nos céus, Cristo é tudo. Ao olhar para trás, vejo uma vida cheia de imperfeições, mas cheia da graça de Deus. Fui salvo, chamado, capacitado e sustentado unicamente por Jesus. Não mereci nada. Se alguma alma foi salva através de mim, foi por causa dele. Se vidas foram restauradas, foi por causa do seu Espírito. Se ainda falam de mim, espero que no fundo estejam falando dele. Cristo foi meu tudo, na juventude, na maturidade e na velhice. E mesmo agora, ao atravessar os portões eternos, posso declarar com toda certeza: até nos céus, Cristo é tudo. Meus queridos amigos, com temor e tremor, subo a este púlpito hoje, não confiando em minhas próprias forças, pois o Senhor sabe que sou fraco, mas confiando inteiramente no poder do Espírito de Deus. Pois não está escrito: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor? Não vos trago novidades, nem vãs filosofias humanas, mas sim a eterna palavra de Deus, antiga como os céus e tão fresca como o orvalho da manhã. E o texto que me foi dado nesta hora solene não requer arte, nem ciência, nem grande inteligência. Ele exige apenas que vossos olhos, os olhos do vosso coração, se voltem para aquele que vive pelos séculos dos séculos. Abram vossas Bíblias comigo e fixemos juntos nosso olhar sobre Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Oh, quão simples é este texto! E, no entanto, quão profundo, quão cheio de glória! Não vos convida a subir montanhas, nem a atravessar mares, nem a realizar grandes feitos, mas apenas a olhar. E quem pode olhar? O mais fraco entre vós, o mais miserável pecador, o mais ignorante e vil. Todos podem olhar. Não requer riqueza, nem posição, nem virtude, apenas um olhar. E a alma vive. Hoje, nesta congregação, eu vos suplico, não endureçais vossos corações, pois a trombeta da graça soa novamente e a voz do Eterno clama: olhai para mim e sereis salvos. E digo-vos mais, e falo com toda a ousadia que o céu me concede, que se houver aqui um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que olhe verdadeiramente para Cristo nesta hora, vos asseguro, será salvo imediatamente. Pois o Senhor mesmo prometeu e ele não pode mentir. Portanto, sem delongas, deixemos de lado toda distração, toda pretensão, todo orgulho, e aproximemo-nos do Calvário, onde o Salvador sangrou e morreu, e onde ainda hoje ele clama: vinde a mim. Oh, que nesta hora céus se abram, almas despertem, e que muitos, sim muitos, possam olhar e viver. Olhai para mim e sereis salvos vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ó, Isaías 45, 22. A história de Charles Spurgeon é mais do que uma biografia. É um chamado. Um chamado à fidelidade, à entrega, à pregação com fogo e lágrimas. Ele viveu como um homem que sabia o valor da eternidade, e agora sua voz ainda ecoa, não apenas nos livros, mas em corações despertos para a verdade. No devocional com Rema, essa verdade é viva. Aqui não lemos por ler, não pregamos por pregar. Aqui a palavra é como espada e bálsamo. Traz confronto, consolo e direção. É palavra com peso, palavra com presença,
palavra com unção. É rema, chamada à ação. Se essa jornada tocou seu espírito, não deixe isso passar. Curta esse vídeo, comente, Cristo é tudo. E compartilhe com alguém que precisa ser despertado. E, se você quer continuar mergulhando em vidas que inspiram fé, em devocionais que falam ao profundo da alma, então se inscreva no canal Devocional com Rema e ative o sino para não perder nenhuma palavra viva.